Uma boa noite a todos. Vou ler a mensagem de hoje. Não tire conclusões apressadas. Às vezes, a ocorrência, a situação, o problema apresentam-se superficialmente. Dão-lhe a impressão de que devem ser encarados mediante um procedimento que lhe corre de imediato. Mas examine bem. Faça o justo juízo. As coisas podem ser diferentes do que pareçam à primeira vista. Impeça o erro a tempo. Lamentar não resolve. Evitar erros é se libertar de deficiências e viver no prazer do equilíbrio. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a nossa querida equipe espiritual que nos acompanha e se faz presente nesse momento, nesse ambiente. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelos ensinamentos e rogar que esse ambiente esteja repleto de muita luz, muito equilíbrio, que possamos todos ter uma boa compreensão da palestra de hoje e que possamos levar esses ensinamentos e essas boas vibrações para a nova semana que se inicia. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos num livro que eu vim conhecer bem pouco tempo, não sabia nem que existia, do livro Garimpo de Amor, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, no capítulo 1, na página 7, aonde a mentora traz para nós apontamentos sobre o amor. Alcançamos a plenitude terrena quando conseguimos amar sem qualquer condicionamento ou imposição, constituindo isso a meta que todos devem perseguir a fim de atingir o triunfo existencial. Espíritos encarnados que somos, muitas vezes já ouvimos falar, dentro da própria doutrina espírita e mesmo dos nossos companheiros de jornada, que nós estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir, para nos melhorarmos. Joana de Ângeles traz para nós que nós estamos aqui para aprendermos a amar. Evoluir, se melhorar, constitui para nós a meta máxima. E a meta máxima, segundo os Espíritos, é o amor. A lei que rege tudo, a lei que tudo coordena. Mas esse amor, ele precisa ser incondicional, sem imposição. Nós ainda precisamos aprender acerca do amor e aprender acerca dos requisitos do processo evolutivo. Esse amor incondicional e esse amor sem imposição, ele ainda está um tanto distante de nós. Nós ainda amamos em etapas, amamos em escadinhas, amamos em rincões. Nós nos fechamos, nós nos isolamos e nós ainda não fazemos como o Mestre Jesus, que no alto da sua perfeição, fazia essas coisas no grau máximo da existência de um espírito. O amor é um diamante que, para poder brilhar, necessita ser arrancado da impureza que o envolve no seu estágio primário, nascendo do coração rumando para a vida, expandindo-se na razão direta em que conquista espaço interno, sempre mais expressivo e irradiante. Então, Joana de Ângeles compara o amor como se ele fosse um diamante. Ele só vai brilhar, ele só vai valer tudo que ele pode valer quando ele for arrancado daquilo que o envolve como
impureza do seu estágio primário. O amor nasce do coração, mas ele ruma para a vida. Então o amor é uma coisa que você expande a partir do centro de si mesmo, aonde todos nós possuímos a sede única do nosso espírito, a chama que nos coordena, a chama que nos representa como criaturas em processo evolutivo, a semente de Deus que está em nós. A partir dali, esse amor, essa força se irradia. E se irradia para a vida. Se irradia atingindo todos os rincões, atingindo todas as pessoas, atingindo todas as situações. E o amor, ele se expande na razão direta em que conquistamos espaço interno. Não parece uma contradição essa frase da mentora? Ela diz que nós mais amamos e mais irradiamos o nosso amor, quanto mais nós mergulhamos dentro de nós e quanto mais nós expandimos aquilo que temos intimamente, aquilo que nós podemos alcançar. Todos nós somos criaturas muito profundas. Somos criaturas com muita história, muita bagagem, com muitos meandros, com muitos filigranas. E nós precisamos olhar um por um. Nós pensamos que esse espaço interno dentro de nós, ele é restrito, ele talvez tenha o tamanho do nosso corpo ou do nosso entendimento. Mas na verdade, nós somos criaturas que ainda temos muito a expandir, muito a evoluir. E nós precisamos fazer este mergulho íntimo do nosso reconhecimento, aquilo que nós verdadeiramente somos, aquilo que está intrínseco dentro de nós e que nós invariavelmente precisamos acessar. Todos nós sabemos que existem coisas que estão guardadas dentro de nós que precisam ser acessadas nos momentos da dificuldade, forças desconhecidas que todos nós possuímos, mas que precisamos ir em busca delas e desenvolvê-las. Os espíritos já nos dizem isso. O amor é sentimento que se liberta do egoísmo, que se converte em compaixão, em solidariedade, em compreensão, em emoções superiores, expressando o nível da evolução de cada ser à medida que se agiganta. Então, se nós ainda alimentamos dentro de nós algum tipo de egoísmo, se nós ainda muitas vezes não analisamos e não pensamos nas coisas com a devida compaixão, se nós não nos associamos com todas as pessoas que caminham conosco, de modo a sermos solidários, se nós ainda em diversas situações não conseguimos compreender, é sinal de que nós ainda estamos distantes daquele amor ideal que abre o nosso texto de hoje. Aquele amor que ama de forma incondicional e sem reservas. Então, essas emoções superiores, hoje, se nós não podemos alcançar, é porque dentro de nós existe um processo evolutivo que ainda precisa ser desenvolvido e ser melhorado. Nós precisamos perceber que ainda há muito a lapidar. Nós precisamos compreender que ainda há muito a absorver. Joana de Ângeles nos diz que a escola da Terra para nós, ela só será superada quando nós soubermos tudo acerca de tudo. Nós ainda estamos distantes disso. A Terra ainda tem muito a ensinar para nós. Nós ainda temos muito que reencarnar aqui. Mas, se nós nos dedicarmos, se nós nos esforçarmos, nós vamos apresentar essa evolução e vamos carregar dentro de nós essa força do amor da forma como Joana descreve. Quando alguém se transforma naquele que ama, uma revolução significativa ocorre no seu psiquismo, virando uma chama que ilumina sem consumir-se, uma tranquilidade que não se altera, experimentando frustração e conflito, por não
por não ser entendido ou por esperar resultado. Então, nós vamos encontrar dispersos pelo mundo indivíduos que amam e indivíduos que são amados. Se nós não somos amados da forma como desejaríamos e como gostaríamos, Divaldo Franco diz que não importa. O importa é que nós sejamos aqueles que nos movimentamos pelo amor. E quando nós assim nos percebemos, quando nós agimos da forma como Cristo deu o exemplo, ocorre uma mudança significativa no psiquismo. Nós vamos pensar diferente, nós vamos agir diferente, nós vamos nos significar diferente. A forma e a maneira de pensar se alteram. Às vezes até ficamos irreconhecíveis. As pessoas não conseguem compreender alguém que se movimente por esse tipo de sentimento, alguém que manifeste em si mesmo algo dessa maneira, algo dessa natureza. Essa pessoa passa a iluminar o seu derredor, passa a exprimir-se de forma tranquila, evitando ao máximo alterar-se. E a gente, nesse aspecto de amar, precisamos nos perceber muitas vezes dentro dos nossos pequenos núcleos, dentro das nossas famílias, dentro da nossa comunidade mais próxima. Porque o fato de nós não recebermos muitas vezes as energias amorosas como nós as compreendemos e as desejamos, não nos faz menos amados, não nos faz menos desejados. Nós temos o amor incondicional de Deus, nós temos o amor devotado do Cristo, que traz para nós o seu exemplo e o seu evangelho. Nós temos o amor dos espíritos superiores, que velam por nós, que trabalham por nós, que nos avalizam. Nós temos o amor desses espíritos próximos que muitas vezes nos acompanham, que nos visitam e que nos inspiram. E mesmo aqui na Terra, talvez a gente seja amado, talvez a gente esteja amado, mas os nossos conteúdos, os nossos conflitos, as nossas frustrações, eles fazem com que a gente muitas vezes não perceba. E quando percebe, distorce, equivoca o amor que nos une, que nos cerca e que nos é devotado. Precisamos mergulhar nesses pensamentos do amor e percebermos que somos criaturas amadas e que na mesma proporção precisamos, iniciando com aquilo que é fácil e depois migrando para aquilo que nos exige mais, fazermos a nossa parte dentro desta lição, desses aprendizados acerca do amor. Trata-se de reflexo incorreto, de algum remanescente egoísta em torno do conceito equivocado sobre o amor. É gratificante acompanhar os resultados dos frutos que se produz, mas, no entanto, não é essa a resposta do empreendimento afetivo. Então, muitas vezes, a gente ama e espera que a outra pessoa retribua. Às vezes nós somos amados, mas nós queremos ser mais amados. Às vezes nós somos tratados com amor, mas nós pensamos que aquilo não é um amor autêntico, não é um amor da forma como nós gostaríamos. Isso para nós é um reflexo incorreto. Isso para nós é um reflexo egoísta. Principalmente quando a gente ama e espera ser amado. Quando a gente ama e espera uma retribuição. Quando nós pensamos assim,
nós devemos nos lembrar que estamos agindo e nos movimentando por egoísmo. Natural dentro de um processo evolutivo, porque é um conceito equivocado e que nós precisamos melhorá-lo, ampliá-lo. É um conceito ainda incompleto, é um conceito equivocado. Porque sim, é gratificante que nós amemos e sejamos amados. E nós gostamos de ver os frutos que essas coisas produzem. Mas o empreendimento afetivo não pode se movimentar por essa resposta. Nós não podemos fazer as coisas, pensar as coisas do amor, buscar entender o amor, buscando uma réplica, uma tréplica, um reconhecimento. Aquele que ama, ama por completo, como o Cristo fez. Ele estava na cruz e aqueles que vinham até ele, falavam contra ele, jogavam pedras contra ele. Aquele que atinge ele na lateral com uma lança, a todos o Mestre perdoa. Porque ele sabia, dentro do alto da sua magnificência, que só o amor, no final, é o que vence. Não existe outro sentimento, não existe outro empreendimento que consiga... Desculpe. Outro empreendimento que consiga os resultados que o amor consegue. Então, se nós não somos amados, como dizia Divaldo, não tem problema. O importante é que nós sejamos quem ama. Para que o nosso psiquismo se molde. Para que nós verifiquemos dentro de nós que existem espaços obscuros que precisamos levar. As lições do aprendizado, da evolução, a lição máxima do amor. E esperar que os empreendimentos afetivos, as respostas afetivas dos nossos relacionamentos sejam reconhecidas através de atos amorosos, caracteriza, pelo olhar da espiritualidade, como ainda aspectos do nosso egoísmo. As criaturas não são acostumadas ao amor, mas sim a convivências com utopias, com interesses mesquinhos e competitivos. E quando encontram o amor, afligem-se, desconfiam, reagem negativamente e o recusam. Conduta natural pelo desconhecimento dos seus benefícios. Então, quando nós nos colocamos como aqueles que amam, quando nós buscamos nos expressar e viver como criaturas que amam, sobre nós vai cair uma avaliação. As pessoas vão desconfiar da nossa atitude. Elas não vão reconhecer, elas vão nos avaliar como se nós fôssemos mesquinhos, como se nós estivéssemos mentindo acerca daquela conduta. E Joana de Ângeles diz que isso é natural. Pessoas que agem assim, pessoas que não reconhecem o esforço que se faz para amar, são pessoas que ainda não foram tocadas pelos benefícios, que ainda não foram educadas mentalmente, oralmente, não foram trazidas as lições que o amor encerra. As criaturas não estão acostumadas ao amor. E quando nós percebemos, quando nós ouvimos essa frase e lançamos ela para o universo que nos cerca hoje, para a forma como o mundo está se processando hoje, nós percebemos que Joana de Ângeles tem razão. As criaturas hoje não estão amando. E se você levar amor até elas, elas vão desconfiar, elas vão agir negativamente e elas vão recusar. Será que isso aconteceu com Cristo? O amor que o Cristo expressou, as lições que o Cristo trouxe, a forma como ele se conduziu, a maneira amorosa como ele pensava, foi ou não recusada?
Alguns o receberam, mas a grande maioria o recusou. E ele só sabia amar. Ele só sabia se expressar pelo bem. Ele fazia milagres. E ainda assim ele foi recusado. E essa recusa é uma conduta natural, tanto lá com o Cristo, como para nós hoje. As criaturas, às vezes até nós mesmos, não estamos acostumados a esses apelos do amor. O inusitado inspira suspeita, e porque não se sentem em condições de amar, as pessoas não acreditam que alguém o consiga. O amor, porém, insiste e persevera, e termina por vencer qualquer resistência, porque não se impõe, não gera perturbação, não toma, somente dá. Então, alguém que se expresse dessa maneira, alguém que busque se orientar pelo amor, é alguém que vai inspirar suspeita. Não porque ele não esteja conseguindo, porque as pessoas a quem esse amor é dirigido, essas pessoas não estão em condição de amar. E como elas não estão em condições de amar, é porque ninguém está em condição de amar. Por isso a suspeita, por isso o inusitado. Mas o Cristo, ele insistiu, ele perseverou. E nós podemos perceber que 2000 anos depois, tudo que seja relatado a ele, nós percebemos que a conduta, a postura e a maneira como ele se conduziu venceram. E isso ocorre porque amor não se impõe. O amor não gera perturbação, o amor não toma, o amor dá. E quanto mais se dá, mais se tem. É difícil que todas as pessoas consigam entender e se expressar através do amor. Mas dizer que a forma de amar, a maneira de se conduzir e de se movimentar pelas energias do amor, imaginar que isso seja impossível e que ninguém vai conseguir, é típico da nossa conduta, da nossa ainda carência dos processos evolutivos e dos mecanismos educativos a que estamos expostos aqui nesse planeta. Mas devemos insistir e perseverar. Se nós assim o desejarmos, deveremos começar a fazer as nossas buscas, os nossos entendimentos. Movimentar para nós mesmos essas energias. Porque o amor é uma energia que está dentro de nós. Nós precisamos entendê-la, compreendê-la, utilizá-la. Mesmo que às vezes a gente o faça de forma destrambelhada, como foi nos dito ali. Mas precisamos fazê-lo. Precisamos fazer esse mergulho dentro de nós e encontrar essa fonte. E fazê-la se expandir, atingindo ao nosso derredor. O amor apresenta-se em variadas suas dificuldades, de alegria pelas conquistas, de compaixão pelos desaires, de generosidade e de cooperação. Então, Joana de Ângeles traz para nós esses matizes, essas outras cores que fazem esse arco-íris do amor. E às vezes o amor ele pode se apresentar na ternura, no companheirismo. Às vezes o amor pode se manifestar pelo êxito do outro, ficar feliz porque o outro consegue, estimular o outro para que ele consiga, na compreensão das dificuldades que tanto nós como as outras pessoas possuem. Às vezes a alegria é uma expressão do amor. A compaixão que nós movimentamos dentro de nós pelas dificuldades
que os nossos amigos, que as pessoas encarnadas passam, é uma expressão do amor. A generosidade e a cooperação são matizes do amor. Então, às vezes, a gente fica achando que é difícil amar, mas é fácil ser companheiro. Talvez seja mais fácil ser compreensivo. Talvez seja mais fácil ficar alegre e feliz porque o outro vence e alcança. Às vezes, a compaixão é mais fácil de ser manifestada. Às vezes, o exercício da generosidade pode ser uma aquisição e uma conquista que nós alcancemos. Às vezes, uma cooperação, mesmo silenciosa, ela também é uma expressão de amor. Quando nós juntamos todos esses matizes, quando nós juntamos todos esses espectros de cores em que o amor pode se apresentar, a luz do amor irradiando-se a partir de nós parece fazer mais sentido. Quando não é aceito, não aceitar o amor. Veja só. Quando não é aceito, o amor não se entristece. O amor não cai em autopiedade. O amor preserva-se do ressentimento. E o amor continua na sua tarefa. Às vezes desaparece da presença, para permanecer em vibrações de doçura e de paz, sustentando o opositor e diluindo as impressões perturbadoras. Então talvez seja difícil para nós agirmos dentro do amor, nos manifestarmos dentro do amor, amar incondicionalmente. Mas talvez, se a maneira como nós nos expressamos ela não é entendida e não é aceita, não se entristecer seja amar. Não ter autopiedade de si mesmo talvez seja amar a si mesmo. Preservar-se do ressentimento, não guardar mágoas, talvez também seja amor. E continuar na tarefa, mesmo que a gente não esteja na presença, ficar na retaguarda, torcendo, vibrando, emanando doçura e paz, sustentando o seu opositor em energias positivas, talvez isso faça mais sentido para nós. Diluindo impressões perturbadoras, às vezes as pessoas chegam para nós preocupadas, transmitindo para nós situações conturbadas, narrando para a gente essas situações. Às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de direcionamento, seja mais fácil vibrar e sentir o amor dessa maneira. E quando o nosso amor ficar em silêncio, não tem problema nenhum. Das circunstâncias e das ocorrências, dos fenômenos que se derivam dos relacionamentos. Porque a gente também precisa. Amor é relacionamento. Amor é estar junto, amor é compartilhar. O importante é que se transforme em ação paciente e protetora, sem asfixiar nem dominar a quem quer que seja. Então, se o amor é enunciado, mas ele não quer ser ouvido, ele pode ficar em silêncio, desde que ele continue agindo. Porque as circunstâncias e as ocorrências e os fenômenos que derivam dos relacionamentos, às vezes levam a isso. E vejam só, o fato de existir animosidade, o fato de existir sentimentos desordenados, como a raiva, como a vingança, não significa que não há amor. A gente pensa que o contrário do amor é o ódio. Na verdade, ódio é amor, só que está adoecido. O contrário do amor é a indiferença. Quando nada nos movimenta, quando nada nos faz reagir, quando nada nos estimula, nós somos completamente anestesiados àquilo. A indiferença é a antítese do amor. Agora, todo o resto significa que há algo.
Existe alguma coisa ali, alguma coisa em processo evolutivo, em ebulição. Existe alguma coisa ainda que não está pacificada, existe alguma coisa que quer se manifestar, existe alguma coisa que não se conforma. Então, quando existe alguma coisa, existe uma forma de amor, mesmo que essa forma esteja adoecida. Quando autêntico, não desfalece, embora haja momentos em que sua luz bruxuleia um pouco, necessitando de combustível da oração que o fortalece, por vincular a criatura ao seu Criador, de quem promana como inefável recurso de plenitude. Então, a fonte do amor infinita, a fonte perfeita do amor é Deus. E nós estamos conectados a Deus. Existe uma partícula de Deus dentro de nós. Deus nos criou. E quando o fez, fez com amor. É a lei do universo. Então, o amor, quando ele é autêntico, ele não desfalece. Ele pode sim ser assoprado lá na sua luz, né? Talvez ele se balance um pouco. E quando nós sentimos o nosso amor enfrentar dificuldades e desfalecer, bruxulear, nós precisamos do combustível da oração. A oração é o combustível que nos fortalece. Essa oração nos vincula e nos conecta ao nosso Criador, ao nosso Pai, nos conecta a Deus, que é uma fonte plena e infinita de todas essas benesses. Quando experimentamos o amor, quando experimentarmos o amor, os adversários da sociedade, as guerras, as calamidades, a fome, a violência, os vícios, desaparecerão naturalmente porque são desnecessários. Não mais esses mecanismos infelizes da sobrevivência, de exaltação do ego e de dominação arbitrária. Tudo que nós vemos dentro da sociedade, que provoca dor, que provoca dificuldade, que provoca atraso, que atrapalha o bem, advém do fato das criaturas estarem se movimentando não pelas rédeas do amor, mas pelas rédeas do ego e da dominação, do desejo de poder. Às vezes a gente pensa que o fato de nós possuirmos muitas tecnologias nos coloca muito alto dentro de uma escala de evolução de sociedades. Mas quando nós percebemos o quanto nós ainda somos primitivos, nas formas como nós movimentamos e alimentamos os nossos sentimentos, quando nós percebemos acerca da guerra, da fome, da calamidade, da violência, nós percebemos o quanto ainda estamos distantes. Nós ainda somos criaturas que, apesar de envergarmos grande cabedal de tecnologias e possibilidades dentro dessas tecnologias, ainda estamos distantes, muito distantes, de uma realidade espiritual que já deveria fazer parte, de um entendimento espiritual que já deveria fazer parte dos nossos conteúdos. E às vezes nós percebemos que é justamente as tecnologias que nos fazem muitas vezes nos vermos como criaturas evoluídas. As tecnologias são usadas para a guerra, as tecnologias são usadas para a violência, as tecnologias, como nós vemos hoje, conduzem as pessoas ao vício. E quando nós amarmos, quando nós compreendermos, quando nós desejarmos nos movimentar pelo amor, todas essas calamidades irão desaparecer. Onde o amor se apresenta, os aspectos do ódio, do ciúme, da cisania, da maledicência, da perversidade, da traição, do orgulho se diluem, cedendo espaço para a fraternidade, a confiança irrestrita, a união, a estimulação, a bondade, a fidelidade e a simplicidade de coração. Então, posturas que nós poderíamos adotar. Fraternidade. Desejarmos a fraternidade. Confiança irrestrita. Se é difícil confiar no teu irmão, confia em Jesus. Confia na realidade espiritual, confia em Deus, de forma irrestrita. Não vamos ficar medindo a nós mesmos, medindo aquilo que é grandioso, medindo aquilo que é poderoso,
a partir de uma régua que somos nós mesmos. Vamos fazer o máximo possível pela união, pela bondade, pela fidelidade. Porque se nós não fizermos esses esforços, se nós não nos movimentarmos ali, nós vamos estar odiando, nós vamos estar enciumados, nós vamos desejar a cisania, a repartição, a distância. Nós vamos acabar agindo com maledicência, com perversidade. E se todas essas coisas são ruins, não seria interessante que nós as mantivéssemos ou as movimentássemos dentro de nós? Porque aí, então, nós estaremos distantes dessa realidade evolutiva do amor. Quando se deseja ser amado, embora não amando, ser compreendido, apesar de não ser compreensivo, não se atinge a meta do desenvolvimento espiritual. Quem age assim permanece na infância psicológica, que deseja conseguir sem dar, desfrutar sem oferecer. Então, nós primeiro fazemos a nossa parte. Nós primeiro saímos da nossa inércia. Nós primeiro fazemos o início, iniciamos a trajetória, nos movimentamos na caminhada. Nós primeiro amamos. Invariavelmente, nós seremos amados. Quando nós desejamos sem dar, nós não recebemos. Quando nós movimentamos em nós, nós recebemos como retorno da realidade que nos cerca. Se nós não compreendemos, nós não seremos compreendidos. Já tem uma oração que diz assim, né? A oração de São Francisco. Nós precisamos desenvolver a meta espiritual, mas nós precisamos iniciar por nós. Nós devemos sair dessa infância psicológica espiritual, aonde o nosso egoísmo espera ser servido. Tem uma fase da nossa infância aonde nós imaginamos que as nossas mães são uma extensão de nós mesmos. Nós imaginamos que a mãe, o corpo da mãe, nos pertence, porque quando nós nos movimentamos, ela age, ela faz. Depois, sentimos o cordão umbilical ser rompido e começamos a perceber que a mãe é uma outra pessoa e nós somos alguma coisa que precisa se desenvolver. Não é possível que adultos que somos ainda estejamos numa imaturidade, numa infância psicológica, espiritual, aonde o nosso egoísmo espera ser servido dentro de um mundo que nós sabemos ser de provas e expiações. Nós precisamos dar o nosso exemplo. Nós temos dentro de nós uma fonte infinita, uma fonte do amor. E nós podemos utilizá-la na forma pura ou nos matizes que essa fonte representa. Mas precisamos dar o passo inicial, começar por nós a movimentar essas energias. O amor é feliz na reciprocidade, mas ela não é indispensável, porque a sua finalidade é tornar feliz quem o cultiva, enriquecendo a quem se dirige. Por isso é pleno de valores, multiplicando-se e oferecendo apoio, mesmo quando ignorado por indiferença ou desequilíbrio. Então, na reciprocidade é melhor, é mais fácil, é mais gratificante. Mas a reciprocidade, receber de volta aquilo que nós doamos, não é indispensável. A fonte infinita jorra em nós. E nós dispensamos isso com o coração aberto. Porque a nossa finalidade, o amor que nós libertamos, o amor que direcionamos, ele vai tornar feliz, vai tornar rico a quem ele é dirigido, mas vai tornar feliz quem o dispensa. Nós vamos nos sentir felizes porque nós possuímos uma fonte inesgotável e essa fonte inesgotável propicia o bem para as outras pessoas. O amor é pleno de valores e ele se multiplica oferecendo apoio, mesmo quando ignorado. E essa
esse ignorar o amor, ele pode ser por uma indiferença, ou por um desequilíbrio, ou pelos dois juntos, né? Como nós vimos ali. A indiferença, sim, é a antítese do amor. Às vezes as pessoas são amadas, desejam ser amadas, mas não querem fazer o esforço, não querem fazer a sua parte. E Joana de Ângeles encerra trazendo para nós que o amor é a emanação da vida, é a alma de Deus. Quando nós nos colocamos assim, nós viramos dispensários do amor, nós viramos fonte de amor e aquilo que alimenta essa fonte é a alma de Deus, a emanação da vida em nós. Nós temos um livro inteiro onde Joana de Ângeles traz para nós essas nuances acerca do amor e a gente viu apenas uma introdução. A mentora consegue trazer para nós muitos exemplos, muitas orientações e muitos alertas. Basta que a gente consiga buscar em nós as energias e a vontade de nos manifestarmos assim e começarmos a estudar acerca dessa lição imponderável para que a gente possa evoluir, que é os matizes e a energia principal do amor. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, fonte da vida e do amor que nos envolve, do Mestre Jesus, que orienta o nosso pensamento a essa comunhão com Deus, comunhão que Ele já desfruta e do qual Ele não, em nenhum momento, vai abrir mão, Ele não se equivoca, encarnado que esteve, vivenciando as dores que esteve, vivenciando todas as dificuldades pelo qual Ele passou, em nenhum momento Ele deixou de agir e de se expressar se não fosse pelo amor. Sabedor que era que somente o amor, em todas as suas expressões e matizes, é a única maneira de nós nos confraternizarmos enquanto humanidade e evoluirmos enquanto indivíduos, se assim o entendermos e se assim o buscarmos. Não existe outra forma de nós alcançarmos os pontos mais altos da evolução do espírito sem entendermos e sem nos esforçarmos por entender aquilo que é o amor, a forma como ele se expressa e a maneira como nós possamos utilizá-lo em benefício próprio. Precisamos nos manifestar como criaturas que somos, entendendo que a fonte está em nós, mas nós precisamos descobri-la e precisamos arejá-la, de modo que ela produza os frutos, de modo que ela traga para nós todos os benefícios daquilo que ela é. Que o Mestre Jesus siga conosco, que Ele seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.